Não, até que assim, como proibição expressa a gente não tem. Mas tem aqui, por exemplo, artigo 7º. A publicidade dos atos é uma regra, mas existem situações que você deve guardar sigilo também. Você deve guardar sigilo, por exemplo, sobre informações de natureza pessoal de colegas e subordinados aos quais, porventura, tenha o quê? Acesso, né? Então, assim, o que o teu código de ética está pedindo? Que você não pode comprometer, né, a reputação do teu colega, não pode desprestigiar o teu colega, você precisa sempre trabalhar em harmonia ali no local de trabalho, não se referir ao seu colega de modo pejorativo, de modo rude, de modo ruim, mesmo fora das dependências do Poder Judiciário, né? E guardar informações pessoais do teu colega de trabalho. Não é certo você divulgar informações pessoais sobre o teu colega de trabalho, tá? Então, várias orientações no sentido de respeitar, que você não pode comprometer, como diz aqui, ó, a honorabilidade, né? Expor o teu colega, comprometer a honorabilidade, o respeito, né, do teu colega, a honra do teu colega, não pode. Desprestigiar, comprometer a honra, desrespeitar o teu colega de trabalho, divulgar informações pessoais do teu colega de trabalho. Tem vários itens nesse sentido no Código de Ética, então eu posso dizer que a 3 está correta. A 4. Em virtude de a opinião ter sido emitida fora do horário de serviço, é inaplicável a situação do referido Código de Ética. Errado, o Código de Ética, ele pune situações no cargo ou fora dele, quando comprometedores do decoro, quando comprometedores da ética dentro do serviço público do Poder Judiciário, primeira instância, corregedoria. Então, eu concluí aqui que a 2 está certa, a 3 está certa, gabarito letra C, tá? É uma questão de outro concurso, CESP, de outro Código de Ética, mas está bem próximo do nosso aqui, tá? Mais uma questão sobre ética, agora é aquele assunto mais filosófico, né? Do conteúdo programático, aquele assunto que traz a diferença entre ética e moral, né? Então, vamos lá. Primeira questão. Os conceitos de ética e moral estão relacionados a noções de certo e errado, de bem e mal, embora, às vezes, os conceitos sejam usados de forma intercambiável, representam, na verdade, preceitos filosóficos, o quê? Diferentes, porque a ética. Então, você deve marcar aqui o item que está relacionado à ética. Muito bem. O que ele está dizendo aqui? Que no dia a dia, a gente costuma usar os conceitos de ética e moral como se fossem sinônimos. Ah, você é uma pessoa antiética. Ah, você praticou uma imoralidade. A gente costuma usar essas palavras, ética e moral, como se fossem sinônimos, a mesma coisa no dia a dia, tá? Mas isso está errado, porque no conceito, né, na ideia clara, filosófica de ética e moral, são conceitos e significados bem distintos, tá? Bem distintos. Então, assim, primeiro ponto para você distinguir uma da outra, porque vão aparecer questões. Se cair esse assunto, certamente vai aparecer a diferença entre ética e moral, tá? Ética. O que você pode entender sobre ética? Ética é uma teoria. Ética é uma ciência. Ética é um estudo. Ela estuda alguma coisa, ela investiga alguma coisa, ela problematiza algo, ela
olha, analisa, avalia, estuda, investiga, teoriza sobre o quê? Sobre a moral. Então, a ética, gente, é uma matéria, é como se fosse matemática. O que a matemática estuda? Números, né? A matemática é uma ciência, só que é uma ciência exata. 2 mais 2 dá 4. E a gente estuda os números na matemática. Agora, na ética, o que a gente estuda? A ética não é uma matéria exata. A gente não estuda números na ética. A gente estuda o quê? Os comportamentos das pessoas. É o objeto da ética. O que a ética estuda? Os comportamentos das pessoas, as regras que são estabelecidas pela convivência. E como é que nós chamamos essas regras estabelecidas pela convivência? A moral. O que é a moral? Olha só, gente, não tem jeito, a gente tem que conviver. Bem que às vezes a gente queria morar sozinho, viver sozinho nesse mundão de Deus, né? Ah, hoje não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu vou me trancar nesse quarto escuro, daqui a pouco a Oi te liga para te oferecer algum pacote. Alguém te encontra, né? Então, assim, você necessariamente tem que conviver com outras pessoas, não tem jeito. E desse convívio surgem regras, regras de convivência, né? Porque acaba que para a gente conviver, a gente vai estabelecendo limites um para o outro. Gente, isso começa lá na tua casa, com quem é casado aqui, né? Ou vive com alguém. Eu tenho regras lá com meu marido, nem sempre ele respeita, né? Aquele negócio de levanta a tampa do vaso, não abaixa a tampa do vaso. Aí no meio da noite a gente vai lá no banheiro e quase que cai dentro do vaso, né? A mulherada fica pé da vida com os homens, não é verdade? E aí a gente fala, poxa, né? Regra número 1 para usar o banheiro, depois de usar o vaso, fecha a tampa, né? Ou assim, tem regras, ó, pum, debaixo da cama, nem debaixo da cama não, debaixo do edredom, nem pensar, né? Então são regras que você estabelece quando convive com alguém. Ou, não tem problema, pode soltar pum à vontade, também vou soltar, né? Isso cada um estabelece a sua regra, né? E essa regra, ela começa dentro da tua casa, lá na tua família, tem regras de convivência. Ó, o último a terminar vai lavar a louça. Tem regras de convivência. Aqui no Sejures tem regras de convivência. Na tua rua tem regras de convivência. No teu clube, na sociedade que você frequenta, tem regras de convivência. Se você é de uma tribo amazônica, naquela tribo tem regras de convivência, que podem ser muito diferentes das nossas regras aqui mais civis, as regras de uma tribo indígena, de uma tribo da Amazônia, por exemplo. Lá eu já ouvi falar que tem casos que quando uma criança nasce com alguma deficiência, eles enterram a criança, eles matam a criança, porque ela nasceu com uma deficiência. E você pensa, nossa, ele é brasileiro que nem nós, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas, gente, é a regra daquela tribo. Lá no Islã, lá, né, aquela religião, por exemplo, a mulher adúltera é apedrejada até a morte. Aquilo é uma regra daquela religião. Como é que nós chamamos isso tudo, gente? A moral. O que é a moral? São as regras estabelecidas por um grupo, por uma sociedade, num determinado tempo, num determinado espaço. Essas regras mudam, gente? Mudam. A moral é mutável. A moral, ela muda de país para país, ela muda de religião para religião, ela muda de tempos em tempos. Por exemplo, assim, ó, na Argentina aprovaram a legalização do aborto até determinada idade gestacional. Está legalizado. A mulher que tem uma gravidez indesejada, meu corpo, minha regra, vai lá e aborta legal, tudo direitinho, pelo sistema deles lá.
Aqui no Brasil, um aborto é crime e vai para o tribunal do júri, né? Porque aqui no Brasil eles só permitem abortar em casos assim de estupro, algumas situações lá excluídas do direito penal, mas a princípio o aborto aqui é crime e é doloso contra a vida. Espero que se mantenha assim, né? Já em outros países, eles já flexibilizaram. O que é isso, gente? É ética ou é moral? É moral, entendeu? Ela muda. Você já pode dizer assim, pô, Raquel, não concordo contigo, eu acho que tem que descriminalizar o aborto, porque tem muita mulher que morre nesses procedimentos clandestinos, né? Mas aí eu já posso dizer, não concordo contigo, porque eu defendo a vida em qualquer circunstância, assim, né? Então, assim, cada um tem a sua opinião, e isso muda de país para país, de povo para povo, de grupo para grupo, de sociedade para sociedade. Isso se chama moral. E a moral é mutável. Ela muda de cultura para cultura, de religião para religião, de tempos em tempos. A moral é mutável. Já a ética, pessoal, o que é a ética? Você entendeu que a moral são os comportamentos das pessoas? Né? Os comportamentos, a gente vai convivendo, vai estabelecendo regras e vamos cumprindo essas regras. Isso é moral. Ela é mutável, ela é variável, né? Ela é temporal, ela muda de tempos em tempos, ela é cultural, ela muda de acordo com as culturas. Agora, a ética faz o quê, gente? O que é a ética? Ela estuda isso. A ética é uma matéria, como eu disse, como se fosse matemática, só que a matemática estuda números e a ética é uma ciência filosófica. O que é filosofar? Filosofar é pensar de forma crítica sobre algo. Então, ela pensa sobre o quê? A ética pensa sobre o quê? Ela olha os comportamentos e avalia os comportamentos, censura os comportamentos ou aprova os comportamentos, e com base nesta aprovação dos comportamentos, a ética vai definindo o quê? Padrões. Vai definindo padrões considerados como certos, padrões considerados como do bem, de forma universal. Tá? Então, aquilo que a ética julga, a ética vai olhar o teu comportamento. Aí ela vai dizer, teu comportamento é do bem ou teu comportamento é do mal. Se ela julgar o teu comportamento do bem, ele acaba servindo como referência universal para todas as pessoas. Porque o que é do bem, gente, é sempre do bem. Entendeu? O que é ético, é sempre certo. A ética trabalha muito com as ideias do bem e do mal e da noção de justo e injusto.